a situação política na Venezuela e os impactos na economia brasileira estão sendo acompanhados com preocupação pelo agro. Embora o nosso vizinho tenha pouca participação no comércio bilateral, algumas áreas exigem atenção. É o caso do petróleo, já que a Venezuela possui aí a maior reserva do mundo. Nós vendemos açúcar e outros alimentos. E compramos da Venezuela, dos venezuelanos, insumos como adubos, fertilizantes, além de alumínio e derivados de petróleo. Pois é, Carol, e para analisar esse cenário e outros possíveis efeitos para o Brasil, tem também a questão da China, da taxação da nossa carne. A gente vai falar ao vivo agora com o professor de Direito e Economia da FGV, Daniel Vargas. Bom dia, Daniel. Aproveito para desejar feliz ano novo. O Daniel sempre gentil e educado, ele manda mensagem. Não é como muita gente manda de uma vez só, ele manda: oi, Valteno, feliz ano novo. Fiquei muito feliz por isso. Eu que agradeço, Valteno. Sempre um prazer falar com você e todos os colegas do AgroMais. Então, por onde a gente pode começar? A gente quer que você comente a China com a questão do tarifaço lá da carne, que só entraria em vigor depois que nós cumpríssemos essa cota. Mas essa situação na Venezuela, ela pode impactar essa decisão da China com relação à carne? Olha, Valteno, a gente sabe que o que está acontecendo na Venezuela é uma mudança sísmica na maneira como o mundo se relaciona com a América Latina e como o Brasil e toda a economia na região vai se adaptar. Porque o que está acontecendo na Venezuela não parece ser um ato isolado. É parte de uma nova estratégia norte-americana que se tornou clara na declaração, no projeto de segurança nacional anunciado há algumas semanas, em que os Estados Unidos afirmam 3 ideias centrais. A primeira, prioridade americana é o seu poder hegemônico no Ocidente. Segundo, dentro do Ocidente, os Estados Unidos devem ter um poder inconteste na América Latina. E terceiro, os Estados Unidos usarão a força para impor a sua vontade, a sua visão, em casos que ameacem a sua segurança nacional. E nos temas incluídos em ameaça à segurança nacional americana, está de um lado o narcotráfico, como a gente tem visto o Trump mencionar, mas também está de outro lado a soberania energética e alimentar. Nós sabemos que a América Latina, de certo modo, está envolvida com esses 3 assuntos. Ela é um polo central de provisão de alimentos, de energia, haja visto o que acontece com a Venezuela, a maior reserva de petróleo do mundo, mas também é o centro do mundo que exporta drogas, e os Estados Unidos agora não estão mais dispostos a tolerar essas ilegalidades. O que significa que, a partir de agora, a relação dos Estados Unidos com a América Latina tende a ser mais dura, mais exigente. E, a partir daí, países como o Brasil vão ter que aprender a se adaptar. De um lado, uma ameaça com os Estados Unidos. De outro lado, uma necessidade de lidar com ele. Como a China vai se relacionar com esse assunto, é uma questão que nós agora precisaremos ver. A China é o principal importador de óleo da Venezuela. Na verdade, é o garantidor da economia da Venezuela, já que ela basicamente gira em torno do petróleo. A partir do momento que os Estados Unidos têm de assumir o controle do país e do petróleo na região, não sabemos como será a relação com a China. A partir daí, o que fará a China na sua relação geopolítica com a América Latina como um todo? Continuará a ser o principal comprador dos nossos produtos ou vai reorientar o seu mercado para não mexer com o leão norte-americano? Tudo isso agora, Valteno, está em aberto. A gente está assistindo aos primeiros capítulos dessa história apenas, mas vamos ficar atentos. Ô Daniel, e como que a gente faz aí para calibrar a nossa relação com os Estados Unidos e também com a China, que é o nosso principal parceiro? Vai ser uma arte muito delicada, por 2 razões. A primeira delas é que nós somos um país, como boa parte da América Latina, que nos últimos anos se partiu. O espírito é ocidental, em parte americano. A nossa língua é ocidental. A nossa religião é ocidental. A nossa tradição, a nossa história, os nossos valores, a nossa literatura, nós somos ocidentais. Ao mesmo tempo, o nosso corpo, o nosso alimento, o nosso mercado é asiático. E, sobretudo, chinês. Então, nós temos uma realidade em que um mundo partido em 2 precisará, de certo modo, administrar essa diferença. Não podemos nos dar ao luxo de simplesmente dizer: escolheremos nesse jogo um aliado único.
Trabalharemos com os Estados Unidos, mas veja, a nossa economia em parte concorre com a economia americana, que também é uma exportadora de alimentos. Mas iremos agora simplesmente virar as costas para os Estados Unidos? A realidade geopolítica não nos permite isso. Como faremos a partir de agora? Essa é uma arte muito delicada que o governo brasileiro vai ter que aprender a jogar. Eu digo aprender porque ao longo dos últimos 6 meses ou do último ano, nós temos assistido a um conjunto de arroubos, de protagonismo, de autoafirmação entre lideranças na região. Isso aconteceu com Maduro, não deu certo. Isso aconteceu com Petro, está com a faca no pescoço. Isso aconteceu com Lula. Se nós perseguirmos essa trajetória, podemos esperar que a resposta será dura. Pode vir de maneiras indiretas ou pode vir, como vemos na Venezuela agora, de maneiras mais agressivas. Como faremos, então, para jogar esse jogo difícil que o Brasil agora vive? Talvez a nossa experiência do passado seja um indicativo de um caminho. Sabemos que líderes brasileiros, ao longo da nossa história, a começar por Getúlio Vargas, tiveram a grande habilidade, a grande arte de jogar no mundo polarizado sem necessariamente se alinhar integralmente a um dos lados. Agora, com Trump, parece que será cada vez mais difícil. Essa é a arte das grandes lideranças. Vamos testar a força da diplomacia brasileira. Bom, nesse sentido, a gente tem sido até pragmático em tirar proveito de algumas situações de conflito. Veja só, e se você também concorda com a minha análise, a guerra Ucrânia-Rússia escancarou a nossa dependência de insumos e a gente abriu espaço para novos fornecedores. Conseguimos negociar com a Rússia, tanto no governo Bolsonaro quanto no governo Lula, o fornecimento desse insumo. Aprovamos bioinsumos no Congresso e estamos caminhando para a exploração dessas jazidas aqui com licenciamento ambiental que está na Câmara. Quais são as oportunidades que nós poderíamos tirar desse evento com a Venezuela? Nós temos 1.000 quilômetros de fronteira com a Venezuela. Tem o estado de Roraima que depende muito do comércio com a Venezuela. Como é que você vê eventuais possibilidades ou oportunidades que se abrem com esse conflito? Bom, Valteno, aqui 2 temas, como você destacou. Primeiro, a Venezuela, o segundo, o mundo e seus problemas globais. Em relação à Venezuela, nós já somos um país que, ao longo dos últimos anos, temos nos beneficiado de um superávit muito considerável com a Venezuela. Muito embora, no agregado, as nossas vendas para o país tenham caído, dado que a economia do país vive uma crise crescente. Então, já somos, de certo modo, superavitários, em torno de 700 milhões de dólares ao ano de superávit na nossa balança com o país. O que vai acontecer agora na Venezuela? No curto prazo, certamente assistiremos a um aprofundamento dessa incerteza, dessa crise. Mas todos esperamos que o país encontre o seu rumo de um modo ou de outro e, a partir daí, que a economia volte a funcionar. A Venezuela é um país que tem imensa dificuldade de abastecimento de bens básicos. O Brasil vive ali, tem uma fronteira fluida, ampla e pode ser, sem dúvida, um fornecedor seguro de alimentos, entre outros bens, para abastecer o país. Mas me parece que a grande questão não está apenas ou exclusivamente nessa relação com a Venezuela. Embora superavitária, ela é uma peça pequena em um quebra-cabeça muito mais abrangente e complexo. Na relação com o mundo, Valteno, eu acho que parte do sucesso da estratégia brasileira está em buscar cada vez mais diversificar os seus parceiros. Então nós sabemos que apenas no mercado da carne, eu sei que esse é um tema que está agora no horizonte de preocupação dos produtos brasileiros, dado o tarifaço da China, abrimos 20 novos mercados ao longo dos últimos anos, apenas agora neste atual governo. O que significa que ao diversificar a nossa rede de interação, nós também diminuímos a nossa dependência de um único comprador, embora a China de longe ainda tenha um papel de protagonista. Essa diversificação, por definição, é uma maneira de atenuar os riscos, de reduzir a nossa exposição, de abrir novas portas para poder lidar com um mundo que vai ser, tudo indica, cada vez mais incerto. Agora, Valteno, onde está, a meu ver, a grande preocupação? Não é encontrar a resposta para um mundo que está mudando e não sabemos ao certo o que vai acontecer. É evitar pisar nas zonas proibidas. O que os Estados Unidos está fazendo com a América Latina não é necessariamente impor a nós um regime de governo. Ele está definindo pontos de veto. Questões que, para eles, passam a ser consideradas segurança nacional e são inadmissíveis. Não só para o Brasil,
não só para a Venezuela, como para todo o Ocidente, inclusive para a Europa. Entre essas questões de veto, Valteno, estão um conjunto de elementos morais e jurídicos. Primeiro, intolerância completa com o narcotráfico. Brasil alerta com as milícias. Segundo, intolerância com restrições à liberdade de expressão. Terceiro, intolerância com regulações sobre um conjunto de mídias e setores de comunicação, que eles consideram uma ofensa ao seu regime e aos seus interesses nacionais. É nesses temas morais que o Brasil, ao longo dos últimos anos, se assumiu como uma espécie de liderança ocidental e deve se precaver. Não pisar nas zonas proibidas e diversificar o mercado. Eu creio que esse é o melhor caminho para nós. Inclusive, né, Carol, em ano de eleição, que isso torna mais sensível ainda a posição não só no Brasil, mas tem eleição no Chile, tem eleição na Costa Rica, tem umas 4 ou 5 eleições ainda aqui na América Latina, e tudo isso vai impactar. Talvez o tema internacional será mais presente nas eleições internas do que em outras eleições, né? Eu não tenho dúvida. Eu creio que esse ano será um ano de uma eleição global na política brasileira. O tema global, como há muito tempo a gente não via, passou a ser visto como uma variável do debate nacional, do posicionamento político de partidos de direita, de esquerda, do setor econômico, que agora cada vez mais aprende a olhar para a geopolítica como elemento central para a definição dos seus negócios, ou seja, não é só olhar para a calculadora do preço, mas aprender a enxergar as trajetórias geopolíticas, as brigas que acontecem no mundo entre grandes potências. Tudo isso faz com que no Brasil, neste ano, a gente terá um cenário, digamos assim, mais complexo, mas também mais decisivo, em que nós precisaremos aprender a discutir como o Brasil deve se posicionar, olhando para os seus interesses nacionais, para a nossa prioridade, para o imperativo do nosso desenvolvimento, que é agora a preocupação de todos os países. Mas fazer isso, ao mesmo tempo, com um olhar muito atento ao que está acontecendo no mundo. E neste planeta, eu creio que os elementos mais importantes de todos são as duas grandes figuras do planeta neste momento. De um lado, Donald Trump, de outro lado, Xi Jinping. E o Brasil, no meio dessa equação, precisará ser imensamente cauteloso, mas também imensamente habilidoso, para fazer dessa relação que o Brasil tem com o mundo uma oportunidade, como você sugere, Valteno. E eu creio que, se formos olhar para a economia, né, para o nosso setor produtivo, especialmente no campo, a gente já provou, não é de agora, que temos uma imensa capacidade de nos adaptar, identificar oportunidades, produzir. Na bola a gente vence. O risco que corremos é de dar um passo em falso nessa disputa política sensível que acontece no planeta e ter como consequência um prejuízo sobre a produção de alimentos e a competitividade nacional. É isso, Daniel Vargas, obrigada pela participação aqui com a gente, viu? Obrigado mesmo, Eu que agradeço. Vargas. Obrigado mesmo. Bastante. E um feliz ano novo para todos vocês, para suas famílias e para a família do AgroMais. Obrigada pra Obrigado. gente. Obrigado Até a mesmo. próxima.